Olá, e aqui estamos com a tenda vermelha. Vamos seguir a nossa leitura. Olha, estamos quase no final. Eu estou curiosíssima para saber, apesar de já ter lido, mas a gente sempre fica na dúvida, né? Qual era o final daquele livro. Então, é bastante emocionante, né, esse livro. Eu me emociono muito quando eu leio qualquer coisa, né? Ainda mais assim, histórias tão... Tem muita coisa triste, né? Mas tem muita coisa legal também, né? Porque ela contabiliza tudo isso, né, como grandes aprendizados, né? E agora, na última parte que a gente leu, a 29, ela encontra Vireno e ela fala que ela é Diná, que depois de tanto tempo ela não escutava mais o nome dela, né? Ela teve um nome egípcio, Dener, e ela disse, filha das minhas mães, fulana, ciclana e ciclana, né? Lia, Raquel, Zilpá e Bilá. E isso com muita força, né? Pelo menos no decorrer do diálogo, foi assim que eu senti. E essas são os nossos pilares, na verdade, né? Porque as coisas acontecem. As vidas uns dos outros são diferentes, né? E o que a gente precisa fazer nesse meio todo, nesse marzão todo que é a vida, é acolher, né? Sem julgamento, sem preconceitos, apenas acolher. Porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós reage a determinadas coisas, né? O nosso emocional ainda não é perfeito e reagimos de formas diferentes. Mas essa questão da gente abrir o nosso coração para acolhimento, para compaixão e para gratidão ao universo que nos mantém, e as pessoas que estão à nossa volta, que são parte da nossa história, é muito importante, muito importante. A gente está passando por essa pandemia agora, e é isso que a gente está vendo, né? Essa necessidade de manter esse corpo astral, que é o nosso corpo mental, emocional, tranquilo, sereno. É ativar através disso essa confiança numa força maior que existe, né? E que nos sustenta, e que traz pra gente uma suavidade, um amor tão grande que nos capacita a nos abrirmos para doar amor, para sermos compassivos, para sermos pacientes. Isso não quer dizer que nós não precisemos colocar limites, né? Somos seres individuais, mas somos capazes de trabalhar coletivamente, utilizando do nosso amor, da nossa compaixão, da gratidão uns pelos outros. É isso que eu tenho visto nessa fase aí da pandemia, né? Vamos tentar. Vamos continuar tentando. Então, a parte que nós chamamos agora de 30, nós vamos entrar num novo capítulo, tá? Esse capítulo 3 da sessão, que eu chamo de sessão Egito. Vou ler o final, o parágrafo final, como sempre faço. Agradeço vocês estarem aqui comigo, ouvindo essa história belíssima, nos unindo em coração e em mente nesses momentos, para que nossas almas se unam e a gente possa acolher uns aos outros. Então vamos. Terminei assim. Passada uma semana, Remosê partiu em companhia de Car, que viera de Mênfis a caminho de Cush.
Remosê levou o venerável mestre ao jardim para sermos apresentados, mas ele praticamente não deu importância à mãe plebeia de um aluno favorito. Depois que se foram, fiquei refletindo, sem compaixão, se um homem com tanta idade sobreviveria a uma viagem tão longa. Capítulo 3. Bênia entregou a caixa conforme havia prometido, mas eu não estava lá para recebê-la. No portão do jardim, ele foi informado de que Dener estava no salão com seu filho e não poderia ser incomodada por um negociante. Puseram a caixa em um canto da cozinha e só fiquei sabendo que chegara depois que Remosê foi embora para Tebas e as atividades domésticas voltaram ao normal. A cozinheira que me entregou a caixa estava morta de curiosidade. Como é que um objeto tão bonito e de tão boa qualidade podia ser meu? Quem era aquele homem que estava chamando por mim com tanta insistência? Não revelei nada, nem sobre o homem, nem sobre a caixa, e o mexerico logo perdeu o encanto. Mas também não enviei nenhum recado para Bênia, esperando que ele tomasse o meu silêncio como uma resposta negativa à proposta, ainda que indireta, que me havia feito no mercado. Embora sua maneira de falar e seu toque me tivessem tentado, não consegui imaginar-me levando uma vida igual às das outras mulheres. Apesar das palavras de Venero, tinha certeza de que os capítulos seguintes e o final de minha história seriam contados por Remosê. Merit ficou curiosa quando soube que eu rejeitara Bênia. Um homem como ele, tão cheio de qualidades, tão gentil, ameaçou nunca mais falar comigo. Mas nós duas sabíamos que isso jamais aconteceria. Eu era sua filha, ela não iria me abandonar. A caixa de Bênia tornou-se um estorvo para mim e até mesmo um motivo de censura. Não combinava com o lugar onde eu morava e também não tinha nada a ver com uma parteira nascida em terra estrangeira, nem sem prestígio ou posição social. Era minha só porque o marceneiro percebera minha solidão e eu compreendera que ele também precisava de alguém. Enchi a caixa com presentes que havia ganho das mães a quem ajudara. Porém, cobri sua beleza reluzente com uma velha esteira de papiro para que não me lembrasse de Bênia, que releguei a um canto de meu coração, junto com os outros sonhos já mortos. As semanas fluíram mansamente e transformaram-se em meses, a passagem do tempo sendo marcada pelas histórias de nascimentos, a maioria de crianças saudáveis. Descobri que um tônico feito com a garança rubra que crescia no jardim tinha a propriedade de ajudar algumas mulheres no parto. Certa vez, mandaram um navio à vela para transportar-nos à cidade de On, onde a concubina predileta de um sacerdote estava às portas da morte. Quando chegamos, encontramos uma menina, jovem demais para ser mãe, gritando de pavor sozinha em um quarto, sem a companhia reconfortante de outra mulher. Pouco depois de chegarmos, fechamos seus olhos. Ainda tentei salvar a criança, mas ela também estava morta. Merit foi falar com o pai, que em vez de ficar desolado, nos amaldiçoou e acusou de causar a morte de sua mulher e do bebê. Entrou às pressas na sala do parto antes que eu tivesse tempo de cobrir a pobre mãe. A estrangeira usou a faca?
gritou ele. Só cirurgiões podem fazer isso. Essa mulher é uma ameaça, um demônio que veio do Oriente para destruir o reino do Rio. Atirou-se sobre mim, mas Merit pôs-se no meio e, com uma força que eu não sabia que tinha, imprensou-o contra uma parede, tentando explicar que eu fizera a incisão na esperança de salvar o bebê. Entretanto, eu não achava que ele merecesse explicações pelos meus atos. Olhei bem em seus olhos e vi uma alma odiosa e mesquinha. Enchi-me de raiva daquele homem e de pena da moça caída aos meus pés. Pervertido! Bradei no idioma de minhas mães. Filho de um verme asqueroso, que você e os outros de sua laia sequem como trigo no deserto. Ninguém amou essa menina que jaz aqui. O cheiro da infelicidade está impregnado no corpo dela. Que você morra atormentado pelo sofrimento. Merit e o sacerdote olhavam-me estáticos enquanto eu lançava minhas pragas. E quando afinal terminei, o homem começou a tremer, exclamando com um sussurro aterrorizado: "Uma feiticeira estrangeira namorada dos deuses!" O barulho de nossas vozes atraiu outros sacerdotes, que, desviando os olhos de mim, seguraram seu companheiro para que pudéssemos ir embora. Na viagem de volta, contemplei as margens do rio passando e veio à minha mente a profecia de Ina, de que eu encontraria a satisfação de meus desejos à beira de um rio. Sacudi a cabeça ante a ironia daquela visão e voltei para meu abrigo no jardim, perturbada e desgostosa. Pela primeira vez desde a minha infância, sentia-me inquieta. Não sonhava mais com Chalem ou com sua morte, mas acordava todas as manhãs assombrada pela imagem de paisagens desertas, de carneiros macilentos, de mulheres chorosas. Levantava-me do catre tentando em vão compreender o motivo de minha angústia. Merit encontrou fios de cabelo branco na minha cabeça e ofereceu-se para fazer uma tintura com cinzas e sangue de boi preto. Achei graça, embora soubesse que ela usava mistura e parecesse bem mais jovem do que era por causa disso. De qualquer forma, a sugestão fez com que eu encarasse minha inquietude apenas como um sinal da passagem dos anos. Estava quase com a idade em que as mulheres param de sangrar durante a lua nova, e via-me passando o entardecer dos meus dias na paz do jardim de Nakhti. Coloquei uma estátua de Ísis acima da minha cama e rezei, pedindo sabedoria e tranquilidade à deusa e senhora, curandeira de homens e mulheres. Esqueci-me, porém, de rezar pelo bem-estar dos meus protetores terrenos. Certa noite, bem tarde, fui acordada pelo barulho de gatos miando, e na manhã seguinte, Nakhti veio avisar-me que Renefer morrera durante o sono. O corpo havia sido levado por sacerdotes que o preparariam para a vida futura por meio de complexos rituais na tumba de seu pai, em Mênfis, onde uma estátua havia sido preparada em memória dela. As cerimônias durariam 3 dias. Nakhti perguntou-me se eu gostaria de participar das cerimônias em sua companhia. Agradeci, mas recusei. Creio que ele ficou aliviado, pois nós dois sabíamos que não havia lugar para mim entre os presentes. Nos dias que se seguiram à morte de Renefer, amaldiçoei-a tanto quanto chorei por ela. Ela fora ao mesmo tempo minha salvadora e minha carcereira. Dera-me Chalem e depois roubara de mim sua lembrança. E afinal de contas, eu não conhecia de fato essa mulher.
tivera muito pouco contato com ela depois da ida de Remosé para a escola e não tinha noção de como ela se ocupava durante todos aqueles anos. Não sei se fiava ou tecia, se dormia o dia inteiro, ou se à noite chorava a morte do filho e do marido, se me odiava, se sentia pena de mim ou se me amava. Sonhei muitos sonhos com nítidos detalhes depois da morte de Renéfer. Ela aparecia sob a forma de um pequeno pássaro que vinha voando do sol nascente e gritava "Xexém!", com uma voz que eu conhecia, mas não conseguia identificar. O pássaro, Renéfer, tentava levantar pessoas e objetos do chão, mas não tinha forças e batia as asas, frustrado até ficar exausto e furioso. Toda noite, aos gritos, desaparecia em direção ao sol. Parecia que seu espírito perturbado jamais encontraria paz. Depois da 7ª noite com o mesmo sonho, eu não sentia nada mais por ela, a não ser piedade. Nactiré morreu na estação seguinte e por ele chorei sem restrições. Honesto, generoso, bem-humorado e sempre gentil, era um modelo de nobre egípcio. Meu filho tinha sido afortunado por tê-lo como protetor e eu sabia que Remosé iria chorar pelo único pai que conhecera. Embora ninguém me tivesse dito nada, presumi que Remosé tivesse ido a Mênfis para as cerimônias fúnebres. Nactiré era a única pessoa que tinha preocupação de informar-me sobre as viagens de meu filho. Com sua morte, senti que meu contato com Remosé se enfraquecia. Depois que Nactiré se foi, sua esposa foi morar com o irmão em algum lugar ao norte, no delta do rio. A casa iria ser entregue a um novo escriba. Se Remosé fosse um pouco mais velho e mais experiente na arte de fazer política no templo, talvez lhe tivessem oferecido a posição. Em vez disso, o escolhido foi um dos rivais de Nactiré. A maioria dos empregados permaneceria na casa, e a cozinheira insistiu para que eu ficasse também. Mas a frieza do olhar da nova senhora que veio examinar sua futura casa fez com que eu não sentisse nenhuma vontade de continuar ali. Merit também estava passando por uma fase de transição. Seu filho mais velho, Mena, oferecera-lhe um lugar para morar em sua casa no Vale dos Reis. Fora nomeado padeiro-chefe e recebera uma casa maior, onde a mãe seria muito bem-vinda. Mena veio visitá-la e contou que, embora as mulheres dos artesãos do vale tivessem dado à luz muitas crianças, várias haviam morrido porque lá não havia parteiras experientes. Merit seria uma cidadã respeitada se fosse morar com eles. Minha amiga ficou tentada a aceitar. Desde aquela terrível viagem a On, havia ocorrido boatos a respeito da parteira estrangeira e de sua companheira. O sacerdote que eu havia amaldiçoado perdera a voz depois que eu pusera os olhos nele, e em seguida havia ficado manco. Passamos a ser menos chamadas para fazer os partos da nobreza, embora ainda fôssemos procuradas pelas esposas de criados e de negociantes. Eu sabia que a ideia de prestígio e de um novo começo agradava bastante a minha amiga, mas lhe causava preocupação viver sob o mesmo teto com a nora e relutava em abandonar as comodidades da vida em Tebas. Disse ao filho que iria pensar a respeito. Disse ao filho que iria pensar a respeito do convite até a próxima estação.
quando se iniciava um novo ano. Apesar de tudo, explicou-me o aparecimento da estrela do cão indicava uma fase das mais auspiciosas para se fazerem mudanças. Juntas, minha amiga e eu avaliávamos nossas alternativas, mas de vez em quando ficávamos em silêncio, cada uma guardando seus piores temores para si mesmas. Na verdade, eu não tinha para onde ir. Héria não me ofereceram um lugar em sua casa. Eu simplesmente teria de continuar onde estava e esperar que tudo desse certo. Se Merit fosse morar na casa do filho, eu estaria entregue à solidão, mas não mencionava esse fato e deixava-a falar sobre a vida no vale. Merit não cogitava partir sem mim, mas preocupava-se em ter de pedir a nora para receber 2 mulheres em sua casa. Minha amiga levou seu dilema à sua boa senhora e Rudedit implorou-lhe que ficasse, prometendo também que sempre haveria um lugar para mim em sua casa. No entanto, o marido de Rudedit em nada se parecia com Nactire. Era um tirano ignorante e de temperamento agressivo, que muitas vezes perdia o controle e agredia os criados. Até Rudedit procurava manter-se à distância dele. Se eu fosse para aquela casa, teria de viver em um ambiente opressivo e procurar o tempo todo dissimular minha presença. Teria perdido as esperanças, não fosse o consolo que encontrava nos sonhos, onde milhares de flores de lótus brotavam em um jardim, crianças riam e braços fortes davam-me segurança. Merit dava grande importância a esses sonhos e chegou a consultar um oráculo que, depois de examinar as tripas fumegantes de um bode, previu amor e riquezas para mim. Chegou o novo ano e Mena voltou para visitar a mãe. Dessa vez veio com a esposa Shifre, que insistiu. Venha morar conosco, mãe. Meus filhos trabalham o dia todo com o pai na padaria e estou quase sempre sozinha em casa. Há bastante espaço para a senhora sentar-se ao sol e descansar. Se quiser continuar a ser parteira, carregarei seu estojo e serei sua ajudante. Será tratada com todo respeito na casa de meu marido, e depois de sua morte, honraremos sua memória com uma lápide de pedra tendo seu nome gravado. Merit ficou emocionada com as palavras de sua nora. Shifre era um pouco mais moça do que eu e não era bonita, exceto pelos olhos grandes, contornados de espessos cílios negros que irradiavam bons sentimentos. Mena é um homem de sorte por ter você, disse Merit, segurando as mãos da nora entre as suas. Mas não posso deixar Daenerys aqui. Ela agora é minha filha e ficaria só no mundo se não fosse por mim. Na verdade, é ela a parteira-chefe e eu sou apenas sua assistente. É por ela que as mulheres nobres de Tebas chamam na hora do parto. E Merit continuou. Não posso pedir a você que dê abrigo a ela. No entanto, acredito que se lhe oferecer a mesma hospitalidade que me oferece, será muito bem recompensada nessa vida. Ela traz em si as marcas da fortuna e da boa sorte. Seus sonhos têm grande força e ela vê através das mentiras. Tudo isso já passou um pouco para mim e irá beneficiar você, assim como a sua casa. Shifre foi ter com o marido e repetiu-lhe as palavras de Merit. Mena não se mostrou muito satisfeito com a perspectiva de ter mais uma mulher de meia-idade em sua casa,
mas a promessa de ser agraciado com a sorte interessou-o. Foi ao abrigo do jardim com a mãe e a mulher para dizer que eu seria bem-vinda em sua casa. E aceitei o convite sinceramente agradecida. Peguei um escaravelho de turquesa em minha caixa e dei-o a Mena. A hospitalidade é o verdadeiro tesouro dos deuses, falei, encostando a testa no chão diante do padeiro, que ficou encabulado com tamanha deferência. Talvez meu irmão possa oferecer-lhe o jardim de sua casa, disse, ajudando-me a levantar. A mulher dele não consegue fazer brotar nada ali, e minha mãe contou que você recebeu de Osíris o dom de lidar com a terra. Foi a minha vez de ficar embaraçada com tanta generosidade. Como viera a encontrar pessoas tão bondosas em minha vida? Qual era a explicação para tanta sorte? Como o trabalho de Mena não permitia que ele ficasse muito tempo longe de casa, tivemos apenas alguns dias para nos prepararmos para a viagem. Primeiro fui ao mercado. Contratei um escriba que escrevia cartas para pessoas iletradas e mandei avisar a Remosé, assistente do escriba Car, residente em Cuxi, que sua mãe, Dener, se havia mudado para o Vale dos Reis, para a casa do padeiro-chefe Mena. Enviava-lhe ainda bênção em nome de Ísis e de seu filho Horus. Paguei ao escriba em dobro para ter certeza de que a mensagem chegaria às mãos de meu filho. Colhi as ervas do meu jardim, levando também pedaços de raízes e plantas secas. Enquanto trabalhava, lembrei como minhas mães arrancavam tudo que havia na horta quando se mudavam de um lugar para outro. Enchi-me de coragem e fui sozinha ao mercado para trocar a maioria de minhas bugigangas por óleo de oliva e óleo de rícino, óleo de zimbro e sementes, pois ouvira dizer que poucos tipos de árvores se desenvolviam bem no vale. Percorri várias tendas em busca da melhor faca que pudesse encontrar. E no dia que antecedeu a nossa viagem, Merit e eu fomos até o rio e colhemos uma quantidade de caniços de junco suficiente para uns 1000 partos. Acondicionei todos os meus pertences dentro da caixa de Bênia, que ficara ainda mais bonita com os efeitos do tempo sobre a madeira. Ao fechar a tampa, experimentei o alívio de ter escapado de um futuro sombrio. Na noite anterior à minha partida da casa de Nactirê, fiquei em vigília no jardim, caminhando ao redor do tanque, passando as mãos em cada arbusto e cada árvore, respirando o aroma penetrante das flores de lótus desabrochadas e dos pequenos trevos frescos. Quando a lua começou a declinar, entrei sorrateiramente na casa de Nactirê e passei pelas pessoas adormecidas no chão até chegar ao terraço. Os gatos vieram se esfregar em mim e sorri, lembrando o meu susto ao ver pela primeira vez o que pensava serem cobras peludas. Todos os meus dias no Egito haviam sido passados naquela casa, e ao olhar para trás, em meio ao ar da noite, o pouco de que me lembrava era bom. O cheiro de meu filho pequeno e o rosto de Nactirê, pepinos e peixe com mel, a risada de Merit e o sorriso das mães dos meninos e meninas saudáveis que eu ajudara a nascer. As coisas dolorosas, a história de Verenro, a decisão de Renefer e até a minha própria solidão eram como os nós entre as contas de um lindo colar, necessários para mantê-las firme. Meus olhos transbordaram ao dar adeus àqueles dias. Mas eu não lamentava coisa alguma.
De manhã, quando os outros chegaram, eu estava esperando sentada do lado de fora do portão do jardim, tendo ao lado minha caixa e um pequeno embrulho. Rudedite acompanhou-nos até a barca e abraçou-me antes que eu embarcasse. Chorou longamente nos braços de Merit. Era a única que chorava quando a barca se afastou do cais. Acenei para ela apenas uma vez e depois voltei meu olhar para o oeste. Durou apenas um dia a viagem da casa do escriba para a casa do padeiro, mas o percurso determinou a diferença entre dois mundos. A barca estava lotada com moradores do vale, todos muito alegres ao voltar para casa depois de um dia passado no mercado. Muitos dos homens haviam pago pelos serviços dos barbeiros de lá, que trabalhavam ao ar livre, e por isso a pele de seus rostos brilhava e os cabelos reluziam. Mães tagarelavam sobre os filhos que estavam junto delas, ora acariciando-os, ora repreendendo-os. Estranhos entabulavam conversas uns com os outros, mostravam o que haviam comprado, tentavam encontrar um ponto de contato, comparando nomes de família, ofícios ou endereços. Parecia que sempre descobriam um amigo ou um parente comum, o que era motivo para tapas amigáveis nas costas, como se fossem irmãos há muito distantes. Então paramos aqui. Eu gostaria de reler só um pedacinho aqui que eu acabei de ler, porque eu lembrei desse pedacinho do que eu falei antes de começar essa leitura hoje para vocês, né? Sobre essa questão de estarmos em um mar e cada um ser um barco, né? E sobre a valorização de todas as coisas boas, né? Que a gente pode ser e pode ter e pode fazer. E de toda a vida boa que a gente pode ter com amor, com compaixão. Então, quando eu li esse pedacinho aqui, da Diná dizendo que as coisas dolorosas, a história de Venero, a decisão de Renefer e até a minha própria solidão eram como os nós entre as contas de um lindo colar, necessários para mantê-las firmes. Então, as coisas que consideramos negativas, que nos fazem sofrer, são apenas nós entre as contas lindas de um lindo colar que é a vida de cada um de nós. Então, ficamos aqui. Nos vemos na próxima leitura. Paz e bem para todos nós.